O Vietnã sufocou uma onda de protestos anti-China no domingo com um enorme aperto de segurança. Você pode ver o navio da milícia marítima chinesa já se movendo para fechar a abertura. Manifestantes anti-China perto de Ho Chi Minh City, no Vietnã, saquearam e queimaram fábricas estrangeiras na terça-feira, sinalizando que as tensões no Mar do Sul da China continuam a atingir a terra. O Vietnã acabou de enviar uma mensagem clara para a China: recue agora! Ao longo dos últimos anos, as tensões entre esses dois vizinhos têm aumentado. Mas ações recentes mostram que o Vietnã acabou com as boas maneiras. Desde a compra de caças americanos F-16 até a hospedagem do presidente francês em reuniões de parceria, o Vietnã está elevando seu jogo. Essas ações não são aleatórias, mas parte de um esforço maior para se posicionar contra a crescente agressão da China na região. O Vietnã manteve por muito tempo uma relação complicada, baseada nos termos da China. Mas agora, já teve o suficiente. Neste vídeo, veremos como o pequeno vizinho da China está desafiando-a e as implicações disso para a Ásia, os Estados Unidos da América e o mundo. Vamos começar com as últimas notícias que têm sido muito comentadas. Em setembro de 2024, o Vietnã elevou seu relacionamento com os Estados Unidos da América para uma parceria estratégica abrangente. Foi um grande acontecimento, pois esse status anteriormente era reservado a poucos países. Em abril, após a construção, surgiram relatórios de que o Vietnã fechou um acordo com os Estados Unidos da América para comprar 24 caças F-16. Isso marca o maior acordo de defesa entre Washington e Hanoi. Os próprios jatos são o F-16-55 Hiper, que é a variante mais avançada do Fighting Falcon. É uma máquina de combate com tecnologia avançada. A decisão de comprar caças F-16 americanos, em vez de jatos chineses, revela muito sobre o posicionamento do país em relação à China. Como você pode imaginar, a China está insatisfeita. A China tem, por anos, promovido seus próprios jatos de combate para países da região como poderosos e de bom custo-benefício. Mas o Vietnã se voltando para os Estados Unidos da América em vez disso, é uma mensagem clara. Eles também aproximam o Vietnã dos Estados Unidos da América, aprofundando uma relação de defesa que a China preferiria ver enfraquecida. Isso corrói não só o orgulho do presidente Xi, como também sua influência. O Vietnã dependeu da Rússia, aliada da China, para obter armas por décadas. Mudar e agora comprar da América também é um golpe nas relações Rússia-Vietnã. Diante disso, Pequim está em alerta, com a mídia chinesa alertando sobre possíveis problemas. Mas o Vietnã não está cedendo, simplesmente não liga. Outro grande desafio foi em maio, quando o presidente francês, Emmanuel Macron, visitou Hanoi. Macron não apenas posou para fotos, mas também se reuniu com os principais líderes vietnamitas, incluindo o chefe do Partido Comunista, Tô Lam. Ele defendeu uma ordem baseada em regras, uma alfinetada na China por ignorar as leis internacionais no Mar do Sul da China. França e Vietnã assinaram acordos para fortalecer a cooperação em energia, transporte e defesa. A visita de Macron foi além de negócios, sendo um gesto público ao papel crescente do Vietnã em contrapor à dominação regional da China. A França elevou seus laços com o Vietnã para uma parceria estratégica abrangente, sendo o primeiro país da União Europeia a fazer isso. E por que o Vietnã está tão farto da China? Vamos entender. Para compreender a forte resistência do Vietnã, é necessário examinar brevemente sua história. Vietnã e China têm um relacionamento complexo há séculos. A influência da China tem sido grande, desde tributos antigos até disputas de fronteira nos dias atuais. O maior conflito está no Mar do Sul da China, onde os dois países reivindicam as mesmas áreas de água e ilhas. Destacam-se as Ilhas Paracel e Spratly, ricas em peixes, petróleo e valor estratégico. As Ilhas Paracel, chamadas de Ilhas Xixa na China, são um aglomerado de mais de 30 ilhas no Mar do Sul da China, entre a costa do Vietnã e a costa sul da China. As Paracel são controladas pela China, mas também reivindicadas pelo Vietnã e Taiwan. Em 1974, a China tomou as Paracels do Vietnã em um confronto sangrento.
Em 1988, eles lutaram novamente sobre as Spratlys, deixando dezenas de marinheiros vietnamitas mortos e a China vitoriosa. As lembranças disso ainda são feridas dolorosas, principalmente por estarem sem solução. E como se não bastasse, a China tem agido como um grande valentão. A China tem dificultado a vida dos pescadores vietnamitas no Mar do Sul da China, e o Vietnã está ficando farto. Um dos piores incidentes ocorreu em 29 de setembro de 2024. Um barco de pesca vietnamita foi cercado por 2 navios chineses perto das Ilhas Paracel. Cerca de 40 chineses embarcaram no navio e agrediram os pescadores com barras de metal. Este assalto deixou pescadores com fraturas e um homem inconsciente. Eles também levaram 4 toneladas de peixe e todo o equipamento de pesca antes de deixar o barco retornar à costa. A notícia gerou agitação no Vietnã, já que os pescadores estavam em águas do país. O governo vietnamita protestou, exigindo compensação e a libertação dos pescadores. Contudo, a China negou as acusações, afirmando que os pescadores estavam invadindo. A agressão da China vai além de assediar pescadores. A China também tem expandido sua presença no Mar do Sul da China, construindo ilhas artificiais em terras do Vietnã. Ao longo dos anos, a China transformou recifes em postos militares bem desenvolvidos. Isso inclui pistas de pouso, radares e instalações navais. Este projeto controverso incluiu a expansão de recifes como Fiery Cross, Mischief e Sub. Essas eram pequenas ilhas desabitadas, mas agora são grandes bases militares. Essas ilhas permitem que a China projete poder mais profundamente no Mar do Sul da China. Isso lhe dá controle sobre importantes rotas de navegação e áreas de pesca. O Vietnã respondeu intensificando a construção de ilhas. Desde novembro de 2023, o Vietnã adicionou 692 acres de terra em 10 características nas Ilhas Spratly, totalizando 2.360 acres de terra recuperada. Uma das maiores expansões do Vietnã tem sido no Recife Park Canada, que quase dobrou de tamanho nos últimos 6 meses. O Recife agora mede 4.318 metros de comprimento, suficiente para abrigar uma pista de 3.000 metros, semelhante às encontradas nos maiores postos avançados da China. Esse ato desafia diretamente o domínio da China na região. Além disso, o Vietnã não está mais se mantendo em silêncio sobre esses incidentes. Em vez de lidar com disputas em privado, eles passaram a expor as ações da China globalmente. Eles desejam que todos vejam o que ocorre, dificultando a China de agir sem supervisão. À medida que a China se expande, o Vietnã se destaca cada vez mais, assegurando que o mundo esteja ciente da situação. O Vietnã está cansado da intimidação da China e está reagindo de todas as formas possíveis. E falando em reagir, uma das formas que o Vietnã está atingindo a China, onde mais dói, é na economia. O Vietnã dependeu por muitos anos das importações da China. Eletrônicos e matérias-primas cruzavam a fronteira. Em 2024, o Vietnã importou 144 bilhões de dólares em mercadorias da China, um aumento de 31,1% em relação ao ano anterior. Isso representou 26% do total de comércio do Vietnã, tornando a China seu maior fornecedor de insumos de produção. Grande parte das importações incluía maquinário, eletrônicos e matérias-primas, essenciais para a indústria manufatureira vietnamita. O comércio total, incluindo exportações, ultrapassou 205 bilhões de dólares. Embora pareça bom, essa dependência favorece a China. Os líderes do Vietnã sabem que a dependência é uma armadilha e estão diversificando. O Vietnã tem firmado acordos comerciais com diversos países, como Estados Unidos da América, União Europeia e Japão. Nos Estados Unidos da América, em 2024, o comércio bilateral com o Vietnã atingiu 132 bilhões de dólares, um grande aumento em relação a 10 anos antes. O Vietnã faz parte de 16 acordos de livre comércio, garantindo acesso a mercados sem as condições impostas pela China. Esses acordos vão além de dinheiro, visam fortalecer a economia para enfrentar a China. O Vietnã está efetivamente construindo suas linhas de desprendimento, e não há nada que a China possa fazer a respeito. Outra jogada inteligente é como o Vietnã lida com tarifas e sanções.
Os Estados Unidos da América têm reprimido produtos que podem ser fabricados na China, mas renomeados como vietnamitas para evitar tarifas. O Vietnã está se esforçando para comprovar a legitimidade de suas exportações. Em maio, o primeiro-ministro vietnamita Pham Minh Chinh buscava fechar um acordo comercial com os Estados Unidos da América para evitar uma tarifa de 46% imposta por Donald Trump. Ao adotar padrões ocidentais e adequar suas cadeias de suprimentos, o Vietnã demonstra que pode seguir as regras globais, diferentemente da China, que costuma flexibilizá-las. Não se trata apenas de evitar penalidades, mas de provar que o Vietnã pode prosperar sem depender de Pequim. Depois, há a mudança na manufatura, e essa é uma grande questão. Empresas estão deixando a China em massa devido aos custos crescentes, conflitos comerciais e riscos políticos. O Vietnã se tornou um imã para investimentos estrangeiros, estando pronto para recebê-los. Até 31 de março de 2025, o investimento estrangeiro registrado no país alcançou dólares dos Estados Unidos, dólares 10,98 bilhões. Isso representa um aumento de 34,7% em relação ao mesmo período em 2024. O Vietnã se tornou uma das opções mais atraentes para fabricantes globais. Não faltam grandes nomes que já investiram muito no país. As empresas são atraídas para o Vietnã por seus baixos custos de mão de obra, infraestrutura em melhoria e crescente reputação, como um hub de fabricação confiável. Para empresas buscando uma alternativa à China, o Vietnã está atendendo a todos os requisitos. Pegue a Lego, por exemplo. A empresa de brinquedos dinamarquesa construiu uma fábrica de 1,3 bilhão de dólares na província de Binh Duong, no Vietnã. E não é apenas qualquer fábrica. Será a primeira instalação carbono neutra deles no mundo, alimentada inteiramente por energia renovável até 2026. A fábrica está gerando milhares de empregos e firmando o Vietnã como um importante ator no cenário mundial da manufatura. Este investimento mostra que o Vietnã não é apenas uma solução temporária, mas um parceiro importante na produção global a longo prazo. Gigantes da tecnologia como Samsung, Intel e LG investiram muito no Vietnã. A Samsung fez do país uma de suas principais bases de produção para smartphones e eletrodomésticos. A Intel também investiu significativamente em sua fábrica de montagem e teste de chips em Ho Chi Minh, Vietnã. Simultaneamente, a LG também tem focado na produção de eletrônicos e eletrodomésticos no país. Essas empresas foram cruciais para melhorar a reputação do Vietnã como um centro confiável de fabricação de tecnologia. A Apple também tem realocado sua fabricação para fora da China, com o Vietnã sendo uma parte crucial desse plano. Nos últimos anos, a Apple tem expandido a produção no Vietnã, tornando-o um centro-chave para a montagem de seus principais produtos. Isso inclui iPads, MacBooks, Apple Watches, HomePods e AirPods. A Apple está diversificando suas operações para além da China, com o Vietnã se tornando uma opção prioritária. Um grande motivo para a mudança é o custo. A produção no Vietnã é mais barata que na China. Isso implica em margens de lucro maiores. Ademais, as tensões políticas crescentes têm impactado as cadeias de suprimentos na China, obrigando a Apple a buscar alternativas. O Vietnã apresenta estabilidade, mão de obra qualificada e amplo suporte governamental a empresas estrangeiras. Naturalmente, isso torna o local ideal para a expansão da Apple. O Vietnã, por não estar completamente envolvido na guerra comercial Estados Unidos da América, China, é uma opção ideal para substituir a China. Até o final de 2025, espera-se que o Vietnã seja responsável por uma grande parte da produção global de produtos da Apple, incluindo a maioria de seus AirPods. A Apple não está apenas experimentando com algumas fábricas. Ela transferiu várias fábricas cruciais para o Vietnã, tornando-o central em sua rede de fornecimento. A empresa está colaborando com fornecedores locais e fortalecendo parcerias para assegurar uma produção eficiente. Apesar da montagem do iPhone ocorrer principalmente na Índia, o Vietnã se tornou rapidamente crucial para os dispositivos não smartphone da Apple. A indústria de vestuário é outra área de prosperidade no Vietnã. Nike, Adidas e H&M dependem há muito do Vietnã para a produção de suas roupas e calçados. Com custos de mão de obra muito inferiores aos da China, o Vietnã se tornou o destino favorito para marcas buscando se beneficiar dessa vantagem, não apenas em tecnologia e têxteis.
O Vietnã até atraiu grandes investimentos no setor de móveis. Gigantes como IKEA e Ashley Furniture estão implantando produção no local para suprir a demanda global crescente. As indústrias de alta tecnologia também prosperam no Vietnã. Empresas como a Microsoft expandem suas operações no país, focando em eletrônicos e semicondutores. Esses investimentos destacam o esforço do Vietnã para ir além de ser uma base de fabricação de baixo custo. O país está se sobressaindo em setores que demandam alta competência e inovação, tornando-se muito atrativo para companhias internacionais. Isso retrata o Vietnã como um ator cada vez mais relevante na manufatura global. Não se trata apenas de ser mais barato que a China, mas de ser mais inteligente, flexível e bem preparado para o futuro. Com mais empresas investindo no Vietnã, o país demonstra ter o necessário para eventualmente superar a China como líder. Em suma, essa mudança econômica beneficia não só a economia do Vietnã, mas também desafia diretamente o domínio da China sobre as cadeias de suprimentos globais. Cada fábrica que se muda para o Vietnã reduz a influência da China, representando uma vitória para Hanoi. Após abordarmos a economia, vamos agora focar no aspecto militar, onde o Vietnã tem se destacado. O Mar do Sul da China é onde as coisas realmente esquentam, e o Vietnã não está parado. É também onde os acordos de compra do F-16 começam a brilhar. Esses jatos, especialmente os modelos F-16-5, vêm com radares varredura eletrônica ativa avançados e mísseis Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, que podem atingir alvos a mais de 100 milhas de distância. Isso é perfeito para patrulhar o Mar do Sul da China, onde a China tem zumbido com seus próprios jatos J-11 e J-20. Os F-16 permitem ao Vietnã monitorar e, se preciso, repelir aviões chineses que se aproximem demais das ilhas em disputa. O valor do negócio, que é de cerca de 5 bilhões de dólares, mostra que o Vietnã está disposto a gastar muito para proteger seu território. É também um sinal do progresso nas relações Estados Unidos da América-Vietnã. Em 2016, os Estados Unidos da América suspenderam seu embargo de armas ao Vietnã. Desde então, eles têm se aproximado com barcos de patrulha, drones e agora jatos de combate. Isso vai além do hardware. Trata-se do Vietnã escolher um lado na disputa por poder regional. Alinhado com a mentalidade militar, o Vietnã está fortalecendo suas parcerias de defesa, sendo uma parte crucial de sua estratégia. Os Estados Unidos da América lideram, mas França, Japão, Índia e Coreia do Sul também se destacam. Durante a visita de Macron, a França se comprometeu a fortalecer os laços de defesa, oferecendo treinamento e transferências de tecnologia. O Japão tem auxiliado na segurança marítima, e a Índia cogita vender mísseis anti-navio BrahMos ao Vietnã. Essas parcerias enviam uma mensagem à China de que o Vietnã tem aliados poderosos, não se tratando apenas de equipamentos. Amigos que estão ansiosos para ajudar e apoiar o Vietnã, se chegar a isso. Entre todos os amigos, os Estados Unidos da América se destacam, aumentando seu apoio militar ao Vietnã, especialmente nos últimos anos. Uma das principais ajudas foi fornecer ao Vietnã cortadores reformados da Guarda Costeira. Esses navios permitem ao Vietnã patrulhar suas águas com mais eficiência, o que é crucial devido ao aumento das tensões no Mar do Sul da China. O Vietnã tem resistido às reivindicações territoriais da China. Então, possuir uma marinha mais forte é crucial. Os Estados Unidos da América forneceram cortadores e barcos de patrulha Metal Shark para a Guarda Costeira. Esses barcos menores e rápidos ajudam o Vietnã a proteger sua costa e a conduzir operações onde navios maiores podem não ser práticos. O Vietnã também recebeu aeronaves T-6, usadas para treinar pilotos e aprimorar suas capacidades aéreas. Esse equipamento fortalece a defesa do Vietnã, preparando-o para desafios futuros. Além do hardware, Estados Unidos da América e Vietnã têm aprofundado laços militares através de treinamentos conjuntos e diálogos de defesa. Eles realizaram reuniões de segurança para discutir estratégias, ameaças e formas de melhorar a cooperação. O Vietnã também está sediando exposições internacionais de defesa. Essa cooperação era impensável há uma década, mas agora é fundamental para a resistência do Vietnã. Essa troca de experiências fortalece o exército vietnamita e melhora as relações. O Vietnã está desafiando a China, mostrando que não depende mais ou teme o gigante asiático. Além disso, o Vietnã está investindo em sérias atualizações militares além dos jatos. Eles estão acumulando sistemas antiaéreos, radares e artilharia para fortificar suas bases.
Em 2024, o Vietnã adquiriu sistemas de defesa aérea israelenses Spider. Eles também adquiriram as corvetas da classe Sigma, construídas na Holanda, fortalecendo sua marinha. Eles também treinam com forças americanas e sul-coreanas para atualizar suas tropas em táticas modernas. O objetivo não é iniciar um conflito. É sobre dissuasão. O Vietnã reconhece sua incapacidade de igualar o exército chinês, com centenas de jatos avançados e uma marinha que domina a região. Ao construir uma defesa crível, o Vietnã deixa claro que qualquer ação da China terá um custo. Impressionante, não? As movimentações militares do Vietnã são significativas, mas não são a única forma de oposição à China. O Vietnã também está usando política e diplomacia de forma inteligente para resistir sem recorrer à luta. É aqui que os líderes do Vietnã mostram seu pensamento à frente, fazendo amigos e se manifestando de maneiras que deixam a China nervosa. É como passar de um campo de batalha para uma sala de reuniões. As ações do Vietnã aqui também são fortes. O Vietnã está reagindo através da Associação de Nações do Sudeste Asiático, um grupo de 10 países no Sudeste Asiático. O Vietnã quer ser um líder neste grupo, não apenas ficar quieto. Em 2024, o Vietnã sediou uma grande reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático em Hanoi. Líderes regionais se reuniram para discutir comércio, segurança e a crescente influência chinesa. O Mar do Sul da China foi um tema central. O Vietnã criticou o mau comportamento da China, como intimidar barcos de pesca com navios e reivindicar águas que não são suas. O Vietnã está não apenas se expressando, mas também conseguindo que Filipinas e Malásia, que também enfrentaram problemas com a China, se unam a ele. O Vietnã, ao liderar na Associação de Nações do Sudeste Asiático, demonstra que a China não pode dominar a todos, indo além de simples reuniões. O Vietnã pressiona a Associação de Nações do Sudeste Asiático por regras no Mar do Sul da China para manter a tranquilidade na região. A China não aprova essa ideia e segue protelando, agindo conforme sua vontade. O Vietnã persiste. Em 2024, o primeiro-ministro Pham Minh Chinh afirmou que as regras precisam ser rígidas para que a China seja obrigada a cumpri-las ou sofra má reputação global. Isso deixa a China em uma posição complicada. Se aceitar as regras, perde mais controle. Se não concordar, outros países verão a China como uma causadora de problemas. O Vietnã está usando a Associação de Nações do Sudeste Asiático para garantir que a China ouça suas demandas. Os líderes vietnamitas estão se tornando mais corajosos ao se expressarem. Em maio, To Lam, líder do Partido Comunista, discursou na Organização das Nações Unidas. Ele afirmou que os países devem respeitar as leis internacionais, como uma decisão judicial de 2016 que declarou ilegais as reivindicações da China sobre a maior parte do Mar do Sul da China. Essa decisão ajudou as Filipinas e o Vietnã, que afirma que as ações da China são erradas e arriscadas. E esses discursos não são apenas retórica. Eles são uma forma de obter apoio internacional para o Vietnã e pressionar a China a recuar. É uma jogada ousada, pois a China não tolera críticas. O Vietnã já não se importa em agradar a China e está combatendo o país com medidas legais. Em 2023, o Vietnã enviou um relatório à Organização das Nações Unidas explicando seus direitos sobre partes do Mar do Sul da China. O relatório usou história e mapas para mostrar que as reivindicações do Vietnã são reais, ao contrário da linha de 9 traços da China, que reivindica quase todo o mar. Mas ao fazer isso, o Vietnã não apenas discute com a China. Zelensky pede apoio mundial, incluindo de países como Estados Unidos da América e Japão. Essa luta jurídica é lenta, mas faz a China parecer que está quebrando as regras. É impressionante como o Vietnã está tentando várias jogadas diplomáticas simultaneamente. Não é apenas uma reunião ou um discurso. É um plano para fazer a China pensar 2 vezes. As ações do Vietnã dificultam a China de agir sem complicações. Se a China pressionar demais, pode irritar a Associação de Nações do Sudeste Asiático, perder respeito na Organização das Nações Unidas, ou até iniciar um grande conflito com os aliados do Vietnã. Isso é diplomacia inteligente, e o Vietnã demonstra não temer utilizá-la. Vamos observar o que ocorre no Vietnã, pois essa luta vai além do governo. O povo vietnamita está animado, transformando o sentimento do país. Há muito orgulho em ser vietnamita atualmente, grande parte direcionado a enfrentar a China. As pessoas já se chatearam com a China antes, como em 2014, quando o país colocou uma plataforma de petróleo nas águas do Vietnã, causando protestos. Mas em 2025, esse sentimento é mais forte. Nas redes sociais, usuários pedem boicote a produtos da China. Isso não é só conversa, é uma mudança genuína no modo de pensar das pessoas. A mídia vietnamita, por meio de jornais e programas de televisão, está ajudando muito ao noticiar as ações da China.
Coisas como bloquear barcos de pesca ou construir bases em recifes que o Vietnã reivindica estão sendo expostas. Em 2024, um canal governamental exibiu um filme sobre o conflito nas Ilhas Spratly de 1988, onde 64 marinheiros vietnamitas. Milhões assistiram a isso, o que irritou muitas pessoas. Essas histórias não apenas noticiam, mas fazem as pessoas verem a China como uma ameaça ao estilo de vida vietnamita. O governo parece aceitar isso. Mesmo controlando a mídia de perto, ele permite que essas histórias anti-China se espalhem, o que mostra que quer que as pessoas se sintam assim. Esse orgulho também está aparecendo nas ruas. Em 2024, milhares de pessoas marcharam em Ho Chi Minh City e Hanoi com cartazes dizendo coisas como "China, fique fora de nossas águas" e "Vietnã, mantenha-se forte". Os protestos não são apenas sobre o mar, mas também sobre questões monetárias, como empresas chinesas competindo com as vietnamitas. O governo geralmente interrompe os protestos rapidamente, mas tem sido mais tolerante com estes, permitindo que as pessoas se expressem. Em maio, um grande comício em Da Nang reuniu mais de 5.000 pessoas após um navio chinês ter sido avistado perto das plataformas de petróleo do Vietnã. Para os vietnamitas, as questões com a China são pessoais. Pescadores não podem trabalhar nas águas onde suas famílias pescaram por anos devido aos navios chineses que os afastam. A presença de produtos chineses nas lojas dificulta o crescimento das empresas vietnamitas. Todos sabem sobre o Mar do Sul da China, onde a China está construindo bases em recifes que o Vietnã diz serem seus. Isso não é apenas sobre política, é sobre quem são os vietnamitas. Sentem que seu país está sendo intimidado e querem reagir, seja marchando, boicotando ou apoiando seus líderes. O poder do povo se conecta à história maior. As ações diplomáticas e militares do governo são mais fortes com o apoio popular. Líderes como Tolan sabem que o público concorda quando se pronunciam na Organização das Nações Unidas. Pescadores e estudantes comemoram quando a Marinha constrói uma nova pista de pouso nas Spratlys. Essa unidade combate no Vietnã. A luta do Vietnã contra a influência da China vai além de bases militares e recifes danificados. Também é sobre olhar para frente, encontrar novas maneiras de se fortalecer e se manter firme. O país está fazendo grandes mudanças na tecnologia e energia, construindo um futuro onde não precisa se apoiar na China. Essas etapas são uma parte significativa do impulso que estamos discutindo. Um impulso para mostrar à China que o Vietnã está pronto para proteger seus interesses e prosperar em seus próprios termos. O Vietnã está se destacando na área de tecnologia. Por anos, a China tem sido um grande fornecedor de produtos de tecnologia como telefones, computadores e peças para eletrônicos. Em 2023, o Vietnã importou dólares dos Estados Unidos, dólares 40 bilhões em bens de tecnologia da China, uma grande parcela de suas importações totais. Porém, os líderes vietnamitas reconhecem o risco de depender da tecnologia chinesa. A China poderia interromper o fornecimento ou elevar os preços, colocando o Vietnã em uma posição complicada. O Vietnã está se empenhando para desenvolver sua indústria tecnológica. O governo lançou um plano para impulsionar as empresas de tecnologia locais. Ele tem oferecido dinheiro e treinamento para empresas que produzem produtos como chips e software. Este é mais um passo do Vietnã para se tornar independente da China. Essa investida tecnológica se relaciona à luta econômica mencionada antes. O Vietnã está desenvolvendo sua própria indústria tecnológica, diminuindo a dependência de importações da China. Ao mesmo tempo, está atraindo empresas que querem se afastar da China. Também está criando um novo tipo de poder. Se o Vietnã pode fazer seus próprios chips ou software, não está apenas economizando dinheiro, está ganhando controle sobre seu futuro. Gigantes tecnológicos chineses como a Huawei usaram seus produtos para influenciar outros países, por vezes espionando. O Vietnã está sinalizando para a China que não pode ser controlado ao seguir seu próprio caminho, sem correr riscos. Outro passo crucial é a energia, essencial para manter as fábricas do Vietnã operando e suas cidades se desenvolvendo. Por anos, ele dependeu de carvão e gás, grande parte importada da China ou extraída de maneiras que prejudicam o meio ambiente. Em 2023, a China forneceu 25% do carvão do Vietnã, no valor de 2 bilhões de dólares. O carvão é sujo, e depender da China para isso dá vantagem a Pequim. Então,
O Vietnã está se voltando para energias mais limpas, como a solar e a eólica, para se libertar. Em 2024, o Vietnã construiu 10 novas fazendas solares, gerando eletricidade para 1 milhão de residências. Parques eólicos estão surgindo, principalmente na costa, onde as fortes brisas os fazem funcionar bem. Esses projetos de energia não são apenas sobre se tornar verde, eles são sobre resistir à China. Gerando sua própria energia, o Vietnã reduz a compra e a dependência das exigências da China. Os Estados Unidos da América e a Europa também estão auxiliando o Vietnã, mostrando como o país está construindo uma rede de aliados para apoiar seus objetivos. Enquanto isso, a China continua promovendo o carvão e usinas de energia poluente em outros países, parecendo desalinhada com o mundo. A mudança de energia do Vietnã significa que está optando por um caminho melhor. Esse foco em tecnologia e energia mostra que o Vietnã está pensando a longo prazo. Não é suficiente apenas adquirir caças ou erguer ilhas. O Vietnã busca ser forte em todas as áreas. Ao investir em tecnologia e energia limpa, está reduzindo a influência chinesa no futuro. Essas mudanças são lentas, mas já fazem diferença e refletem a história de um país cansado de ser subjugado. Os números também contam uma história interessante. Em 2024, a economia do Vietnã cresceu 7%, uma das taxas mais rápidas da Ásia, superando 5% da China. O orçamento militar do Vietnã atingiu 7 bilhões de dólares, um salto de 10% em relação ao ano anterior, mostrando que leva a defesa a sério. O comércio com os Estados Unidos da América e a União Europeia cresceu para um total de dólares dos Estados Unidos, dólares 200 bilhões, enquanto o comércio com a China, ainda que grande, em dólares dos Estados Unidos, dólares 150 bilhões, cresce mais lentamente. Esses números mostram que o Vietnã está se afastando da órbita da China, pouco a pouco. Cada dólar investido em jatos americanos ou painéis solares europeus não é controlado pela China. Considerando a mensagem clara e contundente do Vietnã, como a China está reagindo a toda essa situação? A China está reagindo ativamente a essa situação. Pequim está sendo discreta sobre certas ações do Vietnã, como a construção de ilhas, mas monitora atentamente. Em 2025, navios chineses intensificaram as patrulhas no Mar do Sul da China, às vezes se aproximando das plataformas de petróleo ou barcos de pesca do Vietnã. Essas não são ações aleatórias, mas sim avisos. A China também tem se aproximado de outros países da Associação de Nações do Sudeste Asiático, como Camboja e Laos, tentando mantê-los ao seu lado. Em 2024, a China deu 200 milhões de dólares ao Camboja para um novo estádio nacional no Camboja, numa clara jogada para comprar influência. Mas o Vietnã não recua. Seus líderes conhecem as táticas da China de oferecer dinheiro, ameaçar e reivindicar tudo, e estão prontos para contra-atacar. Porém, confrontar a China é difícil e arriscado. O exército da China é enorme, com 2 milhões de soldados e 500 caças, comparado aos 400 mil soldados e 60 jatos do Vietnã. Se as coisas esquentassem, o Vietnã precisaria que seus aliados interviessem. E em um mundo de alianças mutáveis, isso não é garantido. A China continua sendo um gigante econômico, e um rompimento abrupto de laços poderia afetar as empresas vietnamitas dependentes de insumos chineses. O dano ambiental causado pela construção de ilhas é outra preocupação. A morte contínua dos recifes do Vietnã pode prejudicar a pesca e o turismo, que geraram 30 bilhões de dólares em 2024. Esses desafios são reais, mas os líderes do Vietnã parecem acreditar que o maior risco é não fazer nada e deixar a China assumir. Em suma, a estratégia do Vietnã é sobre equilíbrio. Não busca iniciar uma guerra ou cortar laços com a China, pois seria muito arriscado. Em vez disso, está criando um espaço para ser seu próprio país, livre da sombra da China. O Vietnã afirma que deseja ser um parceiro global, não um peão da China. Esta é a história de um país que decide tomar as rédeas do seu futuro, por já ter tido o suficiente. Os jatos F-16 voando sobre o Mar do Sul da China, os acordos comerciais com os Estados Unidos da América e as manifestações em Hanoi compõem a mesma narrativa. O Vietnã não está apenas reagindo à China,
está construindo uma nação mais forte e orgulhosa que pode se sustentar por conta própria. O caminho adiante será árduo. A China permanece com seu imenso poder. Mas o Vietnã mostrou que tem a determinação e a astúcia para seguir progredindo. Essa luta importa, pois não se trata apenas do Vietnã. Outros países da região, como Filipinas e Indonésia, observam de perto. Se o Vietnã pode enfrentar e vencer a China, isso dá esperança a todos de que também podem. Os Estados Unidos da América, Japão e Europa também observam, vendo o Vietnã como parceiro em manter a região livre e justa. Até mesmo os pescadores em seus barcos, os estudantes em salas de aula e os trabalhadores nas fábricas fazem parte disso. Todos estão dizendo a mesma coisa. O Vietnã já teve o suficiente e não vai recuar.